Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor fale com você hoje, que você tenha um dia maravilhoso, excelente, que você tenha um momento agradável aqui diante da palavra do Senhor. Vamos ler Lucas capítulo 13. Ontem eu terminei rapidinho, porque já estava passando de 20 minutos. E hoje é menor, graças a Deus, né? Hoje tem 35 versículos. A gente está lendo só 60, 50, então é menorzinho. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que aqueles galileus foram mortos desse jeito? Isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo algum. Eu afirmo a vocês que não se arrependerem. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De forma alguma. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Às vezes a gente vê uma pessoa que morre com uma doença muito forte, uma coisa muito grave, e a gente pensa que a pessoa merece, né? Isso tem nada a ver. Nosso corpo é perecível. Nosso corpo é feito de pó, de carbono, né? Matérias. Qualquer coisinha nos adoece, uma bactéria nos mata. Um vírus mata também, né? Um monte de gente, vírus aí, o vírus do Covid, da influenza e de tantas outras coisas. Uma coisa invisível destrói nosso corpo. Então as pessoas estão suscetíveis, a qualquer momento a gente tem que se cuidar para não sofrer acidente, para não se colocar em risco de morte o tempo todo. A pessoa não morre porque ela merece morrer daquela forma terrível. Porque está distraída, porque não cuidou do corpo, né? Que comeu muito açúcar, ficou diabético, comeu muito sal, ficou hipertenso, muita gordura, o colesterol subiu, entupiu as veias, deu um AVC, e etc. Nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa vida, do nosso cuidado de não sofrer um acidente, de não enfiar o dedo num negócio elétrico, de cuidar na rua. Nós temos que cuidar, e isso de cuidar é uma forma de adoração a Deus. Nós estamos cuidando do nosso corpo porque o Espírito Santo vive em nós. Então isso é uma forma de adorar a Deus. Olha que coisa mais linda. Você se cuidar tanto por dentro quanto por fora, não sofrer um acidente aleatório, não tropeçar, quebrar a cabeça, essas coisas. Se você se cuidar, é uma forma de adoração a Deus. Cuidar do seu corpo, do seu templo. Isso é lindo, né? Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uva. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí ele disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que eu venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixa a figueira ficar mais esse ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e vou pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, tá muito bem. E se ela não der, então eu vou mandar cortá-lo. O funcionário teve compaixão, né? Teve resiliência. Vamos tentar mais uma vez? Vamos mais um pouquinho? Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele chamou e disse: Mulher, você está curada. Jesus teve misericórdia dela. Andava encurvada, sentindo dor. E Jesus sabia que tinha um demônio que estava ali nas costas dela. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Glória a Deus. Podem observar que todas as pessoas que são curadas, elas acabam de receber a bênção, o milagre, a glória, e elas louvam a Deus.
Nenhum deles sai assim à toa. Eles sempre voltam e adoram a Deus. A cura do Senhor, o milagre do Senhor tem um motivo. É a glória dele. É para a glória dele os milagres. E ela começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito essa cura no sábado. As pessoas são mais importantes do que os dias da semana. As pessoas são mais importantes do que as regras da sua igreja. As pessoas são mais importantes do que as leis do país. As pessoas são mais importantes que tudo, gente. Que tudo. Jesus prova isso. Ele curou essa mulher para afrontar os religiosos mesmo, os fariseus da época. Para mostrar para as pessoas que eles se incomodavam mais com as regras deles, com as leis deles, da religião deles, do que com a pessoa que foi curada, 18 anos, que a mulher estava endemoniada, com um demônio nas costas, andando encurvada, sentindo dor. Que gente ruim, né? As pessoas são mais importantes que as coisas. Aí a mulher foi curada. Então eles ficaram com raiva, ficaram muito zangados. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito isso no sábado. Por isso ele disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venho nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Olha que loucura. Então o Senhor respondeu: hipócritas, hipócritas. No sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarram o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-los para beber água. E agora aqui está uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Eu imagino Jesus bravo, gritando. Eu queria gritar aqui, que eu queria encenar essa parte. Eu acho que Jesus estava com tanto ódio dessa gente. Olha bem o que eles estão fazendo aqui, que nojo. Vocês vão lá soltar os bichos para beber água no dia de sábado. E essa mulher que é uma filha, uma descendente de Abraão, uma filha de Deus, Satanás prendeu ela por 18 anos. Por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Por quê? Jesus está perguntando por quê? Que vocês querem que ela fique encravada com o demônio grudado nelas? Porque vocês colocaram que o sábado não pode, por causa da lei de vocês. As pessoas são mais importantes do que o sábado. As pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta. Mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Você vê que o povo, a grande massa, entende que as pessoas são mais importantes. Quem tem um problema, quem tem uma dor, quem tem uma doença, quem precisa de um médico, de um salvador, sente. Quem não precisa, não sente. Quem não precisa não está nem aí para ninguém. Não quero nem saber. Eu quero que você cumpra a minha regra, a minha lei. Se lasque se você está 18 anos andando de 4 pela rua. Não tô nem aí. Eles são assim, essa gente. Jesus odeia esses religiosos, odeia. Por isso que muitos deles odeiam Jesus. Só se finge para roubar dinheiro da galera. Deixa eu ficar quieta. Vamos lá. E Jesus disse: com o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda, que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e vira uma árvore, e os passarinhos fazem ninho nos seus ramos. A palavra de Deus floresce e te acolhe, te alimenta, te cuida. Deus é isso, Deus é cuidado, Deus é amor. É fogo consumidor também, é destruidor de pecadores. Mas aquele que quer, que conhece, que quer encontrar ele, que quer ser amigo dele, que quer ser do time dele, tem tudo com ele. É igual com a gente. Quem é nosso amigo a gente defende, quem não é a gente não tá nem aí. Não é assim? E Jesus também. E Jesus continuou: que comparação eu poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ela se espalhe por toda a massa, fermento. É isso. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. E alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? E Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar
e fechará a porta. O dono da casa é Deus. Deus vai levantar e vai fechar a porta. E vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. E ele responderá: não sei de onde vocês são. Não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos, nós bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Eu falo, se você não tiver um coração puro, se você não fizer parte da igreja invisível, você não vai entrar no reino de Deus. Você vai morrer e vai viver o afastamento do Senhor para sempre. O inferno, Sheol, purgatório, seja o que você quiser falar. Seja o que você quiser falar. Um lugar de paz para você se purificar e voltar, não importa. Você vai ficar afastado de Deus se você não tiver contato com o Senhor. Ele vai falar: afaste-se de mim, não te conheço, não sei quem você é, quem você é. Você está batendo aqui: ah, mas o Senhor pregou, o Senhor falou na minha igreja, eu usei, eu preguei, eu falei do seu nome, com o coração sujo, com más intenções, com intenção de burlar, com intenção de usurpar das pessoas. O Senhor vai falar: afaste-se de mim, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. E Jesus respondeu: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte. Jesus chamou Herodes de raposa. Raposa é esperto. Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes o Senhor envia pessoas para falar do amor dele? Envia um podcast desse, um vídeo, para você ouvir, para ver se você acorda, e você não quer. Você não quer. É sua escolha, você tem total escolha. Jesus te deu o livre-arbítrio, ele não cria robôs, ele criou pessoas com livre-arbítrio. E ele está falando: quantas vezes eu avisei, eu chamei, eu mandei, eu enviei coisas, vídeos, podcasts, pessoas, em situações, momentos, pastores, padres, religiosos, e você não quis. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Até que vocês se convertam. Se vocês nos converterem, não vão nem ouvir isso. Beijão e até amanhã.